Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo e nós estamos iniciando mais uma aula de Sociologia aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula. Então, você que está aqui no nosso chat ao vivo, apareça aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um oi, quero saber se você está aqui. E a galera que está aqui conectada nas nossas cidades do Piauí, a galera de Betânia, de Jerumênia, de São Pedro do Piauí, de Santa Cruz, apareçam aqui no nosso bate-papo, me manda aqui um hello. Na última aula que foi ótima, porque vocês participaram bastante. E na nossa aula de hoje eu gostaria que vocês estivessem aqui novamente. Lembrando, né, a gente vai aqui discutir o nosso conteúdo, que vocês estão vendo aí na tela, que é sobre classes sociais, né, sobre o Karl Marx. E aí a gente depois vai resolver alguns conteúdos. E olha só, gente, esse é um conteúdo que está aqui na matriz curricular, é um conteúdo que, inclusive, nós já discutimos aqui lá no primeiro semestre, né? Só que, na verdade, eu trouxe ele porque a gente analisou o trabalho na perspectiva marxista. Então, a gente analisou algumas teorias que foram desenvolvidas pelo Karl Marx, mas hoje a gente vai falar de forma específica sobre a teoria que ele desenvolveu em relação às classes sociais, as diferenças sociais que existem dentro da sociedade ao longo da história, beleza? Eu estou vendo que São Pedro do Piauí já está aqui comigo. Que bom, São Pedro do Piauí. Cadê o restante aí dos nossos polos? Vão me mandando um oi. Paulistana que está aqui. Ah, inclusive, Paulistana, sábado... Acho que é isso, sábado agora, dia 20, o pré-ENEM na estrada vai estar lá em Paulistana, fazendo uma super revisão para o Enem. E eu vou estar lá também nas nossas aulas, só que eu vou dar aula de história, tá certo? Então, a galera de Paulistana... espera aí a gente, tá? Que sábado a gente tá aí. Beleza, São Pedro do Piauí? Então, bora lá. Hoje, dia 17 de agosto, a gente vai falar mais um pouco sobre essa teoria que foi desenvolvida pelo Karl Marx, que é classes sociais. Bom, gente, para o Karl Marx, antes da gente entrar aqui na teoria do Karl Marx, eu coloquei essa tirinha aqui da Mafalda, que é do Quino, né? E vocês já sabem que eu sou apaixonada pela Mafalda. Então, bora ver aqui o que ela está dizendo. Olha só. A Suzanita, que é a amiga da Mafalda, ela diz, né? Não tenho nada contra os pobres. Pelo contrário. Acho que precisam de ajuda e compreensão. E tem mais. Estou convencida de que a maioria das pessoas pobres não faz isso por maldade. Gente, olha aí a Suzanita. Me diz se tem condição da gente ouvir a Suzanita, né? Então, isso aqui, gente, é muito... para a gente poder compreender que existem diferenças sociais dentro de uma sociedade, principalmente, né, marcadas por uma diferença de renda, tá certo? Então... a gente vê aqui a Suzanita diz, né? Ah, a galera é pobre, mas a galera não faz por mal, né, gente? Com certeza, né, Suzanita? Existem pessoas pobres, mas não é porque elas adoram ser pobres, né? Mas é porque a gente tem uma desigualdade social muito grande no mundo. Muito grande, inclusive, aqui dentro do nosso país. E é a partir dessa perspectiva que se existe um pobre, existe uma galera que é rica, que o Karl Marx ele desenvolveu a sua teoria em relação às classes sociais, gente. Então, para o Karl Marx, há dois grandes grupos de interesse de classe contrários um ao outro. Então, ele diz, olha, galera, existe um grupo dos que possuem os meios de produção, que é terra, fábrica, banco, e também, né, que também é conhecido como a burguesia.
e o grupo dos que possuem apenas a sua força de trabalho, que são denominados de proletariado. Então, de cara, para a gente poder iniciar a nossa aula, eu quero que a galera em São Pedro do Piauí se ligue aqui, que quando a gente está falando em classes sociais, com Karl Marx, ele divide a sociedade entre burguesia e proletariado. Quem é a burguesia, São Pedro? É essa palavra burguesia, ela vem de Burgos, das cidades muradas lá da Idade Média. E basicamente a burguesia são os comerciantes, tá certo, Guaribas? Burguesia são os comerciantes que surgem lá na Europa no final da Idade Média, por volta ali do século XIV, não, já tinha, a partir do século XI, com o renascimento urbano e comercial europeu, ok? Então, a burguesia é o comerciante, é o dono da fábrica. Lembrando que eu falo fábrica porque o Karl Marx, ele era um sociólogo que ele escrevia lá no século XIX, muito influenciado pelo impacto da Revolução Industrial dentro da sociedade. Inclusive, nós já sabemos que a própria de ciência, sociologia, ela surge no século XIX, muito influenciada pelas revoluções do século XVIII, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que geraram impactos políticos e econômicos, e aí o Comte, né, que isso vem com a ideia. O Augusto Comte, um dos fundadores, que é conhecido como o pai da sociologia, ele diz o quê? Beleza, se a gente tem ciências para explicar os fenômenos da natureza, também precisamos de uma ciência para explicar os fenômenos da sociedade. E aí surge a sociologia. E o Karl Marx, gente, ele é considerado aí a base clássica da sociologia. Do lado do Max Weber, que foi o sociólogo que a gente conheceu na aula passada. E também do Émile Durkheim, que a gente já conheceu aqui também. Então, classe social é um conceito da sociologia que se refere à divisão socioeconômica do mundo dentro de um sistema capitalista. Então, é uma divisão que existe dentro do sistema capitalista, em que existem pessoas que têm muito capital e têm o quê? Muito dinheiro. E existem pessoas que têm pouco dinheiro. É muito simples da gente entender. Não é, Guaribas? Coloca aí no bate-papo. Então, a gente diz, né, inclusive, estratificação social, que é também um nome que recebe isso, a gente estuda, inclusive, lá na geografia também. Bom, gente, então o conceito de classe social passou a ganhar destaque na sociologia ainda em seu período clássico, que é o século XIX, que é um período em que a sociologia ela foi criada. Olha aí, tá certo? Então, o filósofo, sociólogo e economista alemão Karl Marx, ele se dedicou a estudar esse fenômeno, as diferenças que existem dentro de uma sociedade, entre a galera que é rica e a galera que é pobre. Simples assim. Tá bom? E aí, inclusive, eu quero até que vocês coloquem aí no nosso bate-papo se vocês conhecem o Karl Marx, se vocês já estudaram ele, se vocês já ouviram falar no Karl Marx, né? Porque eu lembro que São Pedro do Piauí assistia a aula comigo à noite no ano passado, na segunda série do ensino médio. Agora a gente já está na terceira série do ensino médio. Quem estudou comigo no ano passado conhece o Karl Marx, porque a gente estuda muito ele na segunda série. E aqui a gente vai continuar estudando também. Ó, o Guaribas disse que já está ligado, né? Estão ligados aí, que bom. Porque, gente, o Karl Marx, ele é um sociólogo que ele acabou virando uma polêmica, né? Então, existe uma galera aí que inventa muita fake news, né? Em todos os setores a gente tem notícias falsas e muitas notícias falsas já foram também compartilhadas em relação ao Karl Marx, gente. E aqui a gente está para quebrar esse estereótipo e realmente entender a importância dos seus estudos. E
Claro, é uma ciência, a ciência ela também pode ser questionada, né? Mas que a gente possa, né, expandir um pouco aqui a nossa mente e conhecer um pouco sobre o que o Karl Marx estudou, sem a gente criar preconceito, tá bom? Tá certo, galera aí de Dom Inocêncio? Então, gente, o Karl Marx, ele... A teoria dele da luta de classes, né, as classes sociais, está inserido aqui no que é conhecido como materialismo histórico dialético. Então, Karl Marx, ele foi um filósofo, um sociólogo, um economista, um jornalista e um teórico político alemão. Para o Marx, gente, olha aqui, ó, Dom Inocêncio, para o Karl Marx, os seres humanos, a cultura e a sociedade criam o mundo, e ao mesmo tempo que são modelados por ele. Então, o materialismo histórico, gente, basicamente é uma análise e uma crítica da sociedade, em que o Karl Marx diz que existe uma divisão de classes sociais e que existe a exploração de uma classe privilegiada e em relação a uma classe que é a dos trabalhadores. Então ele diz, gente, a sociedade é marcada por uma divisão social de pessoas que têm dinheiro, que são privilegiadas, e elas acabam explorando a galera que é trabalhadora. Né? Então, Karl Marx ele desenvolve essa diferença, né? Por isso que ele é muito estudado aqui no mundo do trabalho, na sociologia, porque toda a teoria dele é voltada para poder compreender essas relações. Então, a classe dominante, e aí, professora, quem é a classe dominante? Lembra do quê? O Karl Marx, ele é um cara que ele nasceu em 1818, então lá no início do século XIX, e ele viveu até 1883, né, quase no final do século XIX. Então, gente, ele escrevia sobre o olhar lá do século XVIII. E o que foi que aconteceu no século XVIII? A Revolução Industrial, lá em 1750, na metade do século XVIII, na Inglaterra. E nós já aprendemos aqui que isso gerou uma transformação no mundo do trabalho, porque antes as pessoas ali dentro da Europa, ali naquele período, as pessoas desenvolviam um trabalho manual e artesanal. Então, existiam muitos artesãos. Como esse trabalho ele começou a ser desvalorizado, porque surgiu a máquina a vapor. E a máquina a vapor fazia o trabalho do artesão de uma forma muito mais rápida. Então, essas pessoas elas começam a perder seus empregos para elas conseguirem se sustentar, elas precisam se deslocar para o meio urbano. E elas só vão encontrar esse trabalho dentro das fábricas, tá certo? Então, lá dentro dessas fábricas, a gente já aprendeu aqui, em que o trabalho, gente, ele era extremamente cansativo. Era até 18 horas por dia de trabalho. Crianças e mulheres também trabalhavam, mas recebiam muito menos. E aí vocês podem até dizer, professora, criança dentro de uma fábrica? Sim, porque durante o século XVIII não existe essa ideia de infância que a gente tem hoje, não é isso? Porque no século XVIII a galera entendia que uma criança ela era apenas um adulto pequeno, então poderia sim trabalhar. E era muito comum, gente, a criança perder um dedo, uma mão, um braço, porque não existia segurança do trabalho, né? Não existia de fato nenhuma proteção dentro desses ambientes que era muito precário. Então isso gera uma desigualdade muito grande, e aí o Karl Marx ele diz, olha, tá vendo? A gente tem trabalhadores que estão sendo explorados, porque não existia nenhum direito trabalhista. Sabe essa ideia de férias, de 13º salário, de licença maternidade, de 8 horas de trabalho por dia? Nada disso existia lá na Europa do século XVIII. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente só vai ter leis trabalhistas em 1989.
1943, durante a última fase do governo da era Vargas, né, que é o Getúlio Vargas. Então, não tem nem 100 anos aqui no Brasil que nós temos direitos trabalhistas. E lá no século XVIII, na Europa, não existia de jeito nenhum. E nem aqui no Brasil, porque ainda existia escravidão no Brasil, né? Então, e na Europa também. Então, essa galera, gente, era muito explorada. E o Karl Marx é o sociólogo que vai analisar esses trabalhadores. E aí ele fala, olha, não tem como, é claro que essa galera está sendo explorada. E aí, Dom Inocêncio pode me dizer assim, professora Kelly, se esse trabalhador, ele estava sendo explorado, ele tinha consciência disso? A maioria não tinha consciência, tá certo, Dom Inocêncio? E também me diz uma coisa, eu sei, eu tenho consciência, beleza, eu estou sendo explorada, mas eu tenho uma família para sustentar. O que eu vou fazer? Eu vou aceitar a exploração, porque as pessoas, elas precisam comer, gente. Então, esses trabalhadores, eles acabavam, né, sendo explorados ao máximo e eles não tinham a possibilidade de sair desses trabalhos, porque senão iria morrer de fome, tá certo? Então, é por isso que o Karl Marx ele diz que existe essa divisão e que essa classe dominante, ela nunca vai desejar que essa situação mude, porque ela está sendo privilegiada, ela está em uma situação muito confortável, que era, no olhar dele, os donos das fábricas, porque eles ganhavam muito mais explorando a classe trabalhadora, tá certo? E já a galera que era explorada, o Karl Marx dizia que eles tinham que lutar pelos seus direitos, porque somente a luta é que move a história. E é por isso que essa teoria de classes sociais é conhecida como a luta de classes, porque o Karl Marx ele diz que ao longo da história sempre houve essas divisões. A gente vai já analisar como. Então, dentro dessa sociedade, gente, não haveria e realmente não há mobilidade social quase nenhuma, porque a galera que explora, ela não quer parar de explorar, porque ela lucra bastante, tá certo? E aí, toda essa dinâmica capitalista que deu origem à teoria marxista, também conhecida como materialismo histórico dialético ou socialismo científico, foi detalhadamente descrita no livro O Capital. O Capital, gente, é um dos livros mais conhecidos do Karl Marx, tá certo? E que ele fala justamente sobre essa relação entre a classe que explora e a classe que é explorada dentro da sociedade. E essa exploração das classes era para o Karl Marx um elemento suficiente para justificar uma revolta do proletariado contra a burguesia. Eu já expliquei o que é burguesia, então vamos relembrar o que é proletariado. Essa palavra proletariado também é uma teoria do Karl Marx. O que ele diz? Lembra que ele analisa ali o século XVIII e as relações dentro daquelas fábricas. Então, ele diz assim, olha, tudo vira mercadoria. O trabalhador, e isso aqui é a teoria de alienação dele, ele diz que o trabalhador, ele também vira uma mercadoria, porque para ele conseguir sobreviver, ele precisa vender a força de trabalho dele. Então, ele trabalha e recebe um salário. Ok. E aí, gente, durante o século XVIII, as pessoas, elas tinham muitos filhos. E esses filhos, eles iam trabalhar também na fábrica. Lembra que a criança trabalhava dentro das fábricas, né? Então, o Karl Marx dizia que era o proletariado, em que a única, né, a produção, o que o trabalhador tem é a força de trabalho dele e a prole, que são seus filhos, que também vendem a sua força de trabalho, mesmo sendo crianças, né? Então, a gente tem essa diferença. O proletariado, que é o trabalhador, e a burguesia, que são os donos dos meios de produção.
Quem é a burguesia é a galera, são os comerciantes que surgem lá na Idade Média. Lembrando, Idade Média do século V até o século XV. Professor, existiu Idade Média só na Europa? Não. Existiu Idade Média na Ásia, no continente africano também. Não existiu Idade Média no Brasil, porque no período de Idade Média, que é do século V até o século XV, o Brasil ainda não havia sido invadido pelos portugueses. Então, era um período que os indígenas ainda eram livres e felizes, né, gente? Tá certo? Então, essa teoria sobre a luta de classes também está lá no Manifesto do Partido Comunista, que foi escrito pelo Marx em parceria com seu amigo intelectual, que também era filósofo, jornalista e escritor, o Friedrich Engels. E lá, gente, no Manifesto do Partido Comunista, o Karl Marx ele diz o quê? Que é preciso ocorrer uma revolução da classe proletariada, dos trabalhadores. Então, Karl Marx ele dizia, olha galera, só vai parar de existir a exploração quando o trabalhador tomar o poder. E aí ele dizia o quê? Tem uma frase muito famosa dele, que é: trabalhadores do mundo, né? Vocês precisam se unir. Porque se vocês não se unirem, vocês vão continuar sendo explorados, né? E aí, às vezes, eu fico com a peninha, não fico. O Karl Marx não está mais aqui, né, gente? E o cara escrevia lá no século XIX, né? E aí, infelizmente, a gente está no século XXI, 200 anos depois, e é claro, né, que a gente continua em um processo de que a classe trabalhadora, ela também continua sendo explorada. Não é à toa que, como eu falei, só tem 100 anos que nós temos as leis trabalhistas no Brasil e que, infelizmente, continua a luta, né? Ela precisa continuar, porque muitos direitos trabalhistas foram sendo perdidos, né, nesses quase 100 anos, né? Não, quase 100 anos não, a gente está em 2022, para 1943 ainda falta 20 anos, né? Então só tem 80 anos que as leis trabalhistas existem no Brasil. E aí, para a gente poder entender isso aqui, eu quero que vocês se liguem que o Karl Marx ele diz que um marco da humanidade é que ao longo da história sempre existiu essas diferenças. Como? Ele vai explicar, ele vai dizer o quê? Olha, gente, quando a gente pensa lá na antiguidade, o que é que existia? Pessoas sendo escravizadas. A gente teve uma aula aqui para analisar de que forma que o trabalho foi se modificando ao longo da história, e nós já aprendemos que lá na antiguidade, lá em Roma, por exemplo, na Grécia Antiga, existia a escravidão. Então, pessoas eram escravizadas, principalmente prisioneiros de guerra, né? Então, o trabalho ele era visto como algo ruim, que quem deveria trabalhar era apenas as pessoas que eram pobres, né? As pessoas que precisavam trabalhar. E lembrando, não tinha salário não, viu? Salário é do século XVIII. Ah, professora, então na antiguidade a galera trabalhava sem receber nada? Claro, eram escravizados, não recebiam absolutamente nada. Então a galera era escrava, escravizada, não possuíam nenhum direitos e eram vistas como a propriedade de alguém. Lembra que na escravidão do Brasil que eu poderia comprar um ser humano para escravizar? Então isso aqui é aonde? Isso aqui é, ó, na antiguidade. Então, vou colocar aqui, ó, na história antiga. História antiga. Agora a gente entra na galera que é servo. Quem é o servo? É na história, na Idade Média. Aqui já é na Idade Média, do século V até o século XV. O trabalho era baseado na servidão. Um discurso muito motivado pela Igreja Católica, que queria que as divisões sociais elas permanecessem.
Porque o servo, gente, é assim a ideia, é muito simples de entender. Lá na antiguidade, a galera era chamada de escrava, né? Eram os escravizados. Então, a galera se revoltava muito. A prova disso é que o próprio Império Romano, ele quebra, né? Lá no século V, a galera quer o Império Romano ele quebra lá no século V justamente porque as pessoas que eram escravizadas, a galera tava revoltada, Uruçuí. A galera tava revoltada, porque, gente, quem é que vai aguentar a vida inteira ser escravizado? Então, existiam muitas revoltas. E quando o Império Romano acaba e começa a Idade Média no século V, uma das estratégias para continuar explorando o povo, mas para que eles não se revoltassem tanto, era justamente o quê? Chamar de servo. Então, a galera era chamada de servo, porque serviam. E serviam de graça. Não recebiam nenhum salário para isso. Então, os servos, gente, eles eram vistos como uma propriedade da terra. Porque durante a Idade Média, existiam os senhores feudais, que era o dono da terra. Então, imagina o feudo assim. Teresina é um feudo, São Pedro do Piauí é um feudo, Uruçuí é outro feudo, que é a terra. E cada terra dessa existia um dono. E em todas essas terras existiam pessoas trabalhando. E essas pessoas elas eram chamadas de servas. E a galera pagava imposto. Trabalhava muito e pagava imposto. Porque, por exemplo, a galera aqui de São Pedro do Piauí tem um feudo. Eu sou a Kelry, viu? Uruçuí, é isso mesmo. Meu nome é artístico, viu? Kelry Campelo. Então, lá em São Pedro, imagina, eu, Kelry, sou uma camponesa, trabalho lá na terra de São Pedro do Piauí. E aí, a ideia era o quê? Eu trabalho, eu tô lá na terra, eu pego um pedaço de uma terra e eu ainda pago imposto. Como a circulação de moeda ela era muito pequena, o que a galera fazia? Plantava arroz. Se eu conseguisse no final do mês ter 10 sacos de arroz, 8 era do dono da terra, que era a galera de São Pedro, entendeu? Então, era muito injusto, gente, porque as pessoas trabalhavam muito, pagavam muitos impostos. Aí o Uruçuí pode me perguntar assim, professora, e essa galera era obrigada a viver dentro dessa terra? Não, não era obrigada. Mas o que acontece? A Igreja Católica, que era a maior instituição religiosa da época, ela dizia o quê? Olha, se tu não trabalha, se tu não vive dentro do feudo, Deus vai te castigar. Né? E as pessoas tinham muito medo, porque a Idade Média ela era muito baseada em céu e inferno, era no teocentrismo, em que Deus era o centro da vida dessas pessoas, tá certo, gente? Então, a galera tinha muito medo de sair de dentro do feudo, porque o senhor feudal dizia que protegia eles, porque era um período que existia muitas invasões, mas na verdade era a galera que sustentava eles. Então, Karl Marx ele diz o que, ó, tá vendo? Exploração. Tem quem explora, que é os nobres, os senhores feudais e a Igreja Católica, e tem quem é explorado, que são os servos. Agora a gente chega o quê? Na Idade Moderna, que é a partir do século XVI. Agora, na Idade Moderna, a gente vem com o proletariado. Né? Esse trabalhador ele é livre, ele possui alguns direitos, ele recebe o salário. E, então, aí o Karl Marx ele diz o quê? Tá vendo? Continua sendo explorados. Foram explorados na Antiguidade, foram explorados na Idade Média e estão sendo explorados, né, na modernidade. E olha que o Karl Marx, se bem que ele era contemporâneo, né, ele nasceu no século XIX. Então, e ele nem está no século XXI, né, gente, para saber aí como que essa exploração ela ainda continua.
E aí nós analisamos aqui, lembra que eu já falei sobre isso, da exploração na prática, que é o sistema de mais-valia, em que também é uma teoria desenvolvida pelo Karl Marx, em que é baseado na exploração do sistema capitalista, onde o trabalho e o produto que é produzido pelo trabalhador, gente, é transformado em mercadoria com o intuito do lucro, mas o trabalhador ele não recebe o que seria justo pelo trabalho que ele realiza. E aí lembra que eu dei aqui um exemplo da loja de sapato. Eu sou dona da loja e aí eu chamo a Marileide, que está aqui comigo. Oi, Marileide. Ela é de Guaribas. E aí, gente, a Marileide, eu digo, olha, Marileide, tu vai trabalhar aqui na minha loja. E aí, o que vai acontecer? A Marileide, ela vai ser a atendente da loja, a segurança, a caixa, a vendedora, a faxineira. Ela vai ser tudo dentro daquela empresa e eu vou pagar ela apenas um único salário. Por que eu vou ter muito lucro? Porque ao invés de contratar 5 funcionários, pagar 5 salários para cada um, para que cada um faça a sua função dentro da empresa, eu contrato apenas a Marileide e eu pago para ela 5 salários? É óbvio que não, eu vou pagar só um. Aí a Marileide vai dizer, eita, Kelly, tá pesado para mim? Como é que eu vou conseguir trabalhar aqui? Aí eu vou dizer, Marileide, tá pesado? Pois pede para sair, porque eu contrato outra pessoa, eu exploro outra pessoa em vez de ti. Aí a Marileide, ela vai dizer, não rola, eu preciso trabalhar. Aí ela fica lá sendo explorada. E aí isso que o Karl Marx ele diz que é a mais-valia. Porque eu vou lucrar e o meu lucro, gente, gerado pelo trabalho, o esforço daquele trabalhador, fica somente para mim. É óbvio que eu não compartilho o meu lucro com o trabalhador da minha empresa, entendeu? E é isso que o Karl Marx ele diz que é a mais-valia. Ele diz que o sistema capitalista nunca vai ser justo, porque o sistema capitalista ele só lucra em cima da exploração da classe trabalhadora. Ok, todo mundo entendeu? Apareçam aqui no nosso bate-papo. Eu quero pegar esses 10 minutinhos para a gente poder responder nosso exercício. Mas antes disso, olha aqui, as classes sociais no Brasil, a gente tem essa pirâmide social, né? Então, a gente tem um nível, a bilionária, que é a primeira, que com certeza as pessoas é um número pequeno, né? Depois vem a galera que é rica. Em terceiro, a média rica, depois a média, o 5, média baixa, 6, pobre e ainda tem um 7 que é abaixo da linha da pobreza. No Brasil, até 2000, não, eu vou dar o dado do ano passado. Quando começou a pandemia, o nível da linha da pobreza, gente, a linha da pobreza era quem recebia até R$300 por mês. Diminuiu. A linha da pobreza agora é para quem recebe até R$156 por mês. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham que dá para sobreviver com R$156 por mês? Deixa eu ver, semana passada eu comprei um gás lá para minha casa e foi R$120 o gás. E aí o salário é 156. Quem é que consegue sobreviver, gente? Não dá. Se tu compra o gás, tu não compra comida. Se tu compra comida, tu tem que cozinhar no carvão. E olha que comida é essa que tu vai comprar, com R$156, gente. Então, é algo que realmente, né, por isso que o Brasil, ele voltou a entrar no mapa da fome. Hoje, no Brasil, a gente tem uma média de 33 milhões de pessoas que estão vivendo na linha da pobreza, estão passando fome, existe um nível médio, não, o leve, o moderado e o grave, né, da insegurança alimentar. Ou seja, eu posso almoçar hoje, mas amanhã eu não vou almoçar. Jantar, aí que é difícil mesmo, entendeu? Então, isso é algo para a gente refletir, porque embora a gente esteja analisando um sociólogo lá do século XIX, a gente vê as consequências ao longo da história, em que essa diferença de renda
essa diferença de classe, ela gera uma grande desigualdade social. E não é uma desigualdade, são algumas. A gente tem a desigualdade econômica, que é justamente essa desigualdade, essa diferença de renda no Brasil. Para vocês terem uma ideia, a pesquisa que saiu pelo IBGE, eu acho que ela ainda é de 2018, já deve ter mudado. Lá dizia que um trabalhador no Brasil que recebe uma média de R$ 1.000, ele precisaria passar 19 anos trabalhando, ganhando R$ 1.000 por mês e tendo que guardar todo esse dinheiro por 19 anos para ele ter 0,001% da riqueza de um bilionário brasileiro. Gente, vocês conseguem ter essa noção? Gente, é impossível. É impossível, gente. Então, é óbvio que é uma desigualdade econômica muito grande. Bom, existe ainda a desigualdade racial, porque o Brasil é um dos países mais racistas do mundo. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 25 minutos no Brasil morre um jovem negro. E por que eu cito os dados? Porque sociologia é ciência. A gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com pesquisa científica. Outro dado, desigualdade regional, em que os polos industriais no Brasil, eles ficam no Sudeste. Então, acaba tendo uma geração de emprego muito maior lá do que aqui no Nordeste. E ainda existe a desigualdade de gênero, que são as desigualdades entre homens, mulheres, homossexuais, trans e também os demais gêneros, como a pessoa se identifica. E aí, um dado entre os homens e mulheres, também do IBGE, que analisou de 2012 até 2016, as mulheres, quando elas exerciam dentro de uma empresa uma mesma função, com a mesma escolaridade, elas ainda recebiam uma média de R$ 750 a menos. Então, é o quê? Desigualdade de gênero. Bom, então agora nós estamos aqui realmente chegando no final da nossa aula. Eu quero que a gente responda pelo menos uma questão aqui, para que a gente possa fechar esse conteúdo, porque a partir da próxima aula a gente vai começar a estudar a cultura. Ah, não, a gente ainda vai estudar cultura, preconceito, discriminação. A gente vai estudar sobre formação da identidade do povo brasileiro. A gente vai voltar muito para o Brasil, a partir da próxima aula. Então, vamos analisar aqui, olha, a questão das classes sociais ocupa um papel fundamental na teoria de Karl Marx. Para ele, existem condicionantes e determinantes na complexa relação entre indivíduo e sociedade, e entre consciência e existência social. Considerando as reflexões de Karl Marx sobre esse tema, marque a alternativa incorreta. Daniel, por favor, aumenta bem aqui o nosso chat das mensagens públicas para ver se está dando para a mensagem. Ah, beleza, obrigada. São Pedro do Piauí, o Luan, gente, ele comentou assim. Luan fazendo uma análise. Não consigo entender, eu gostei, Luan fazendo uma análise. Não consigo entender como o jogador ganha tanto dinheiro. E uma pessoa que estuda dificilmente consegue ganhar 10% de um jogador de base. Verdade, viu, Luan? Realmente é algo muito impressionante. E sabe o que é, gente? O futebol, por exemplo, no Brasil e no mundo, ele gera muito dinheiro, muito dinheiro. Quem é que paga esse dinheiro? É tu que torce. Tu já viu que televisão no Brasil, emissora, ela briga, gente, para poder ter o domínio de passar um jogo de futebol, porque ela vai ganhar dinheiro com aquilo ali, entendeu? Lembra quando o Neymar, parece que o Neymar foi um dos jogadores mais caros já vendidos no mundo, não foi? Foi o quê? Mais de 100 milhões ou foi 300 milhões de reais? Acho que foi mais de 100 milhões, né? 160 milhões, foi isso? Então, tu imagina, né, gente? Realmente é isso. Olha, para tu ter uma ideia, Luan, hoje o salário de um trabalhador no Brasil é R$ 1.000.
né? Mas o DIEESE, que é o Departamento de Economia, de Estatísticas, já falou, já analisou que o salário do brasileiro deveria estar na faixa dos R$ 6.000. 6 vezes mais. Por quê? Porque está muito caro viver no Brasil. A comida é muito caro, o aluguel é muito caro, a água, a luz, a internet. Então, gente, isso aqui é para a gente poder refletir que, de fato, o Brasil ele enfrenta uma desigualdade social muito grande. E, olha, desigualdades sociais estão presentes no mundo inteiro, né? Infelizmente, tá certo? Então, eu tô vendo aqui que a nossa aula ela já tá chegando ao fim. Eu vou ficar devendo aqui as questões que eu trouxe para a gente poder discutir, mas nas próximas aulas eu ainda vou fazer algumas revisões com vocês, aí eu trago esse assunto aqui, tá bom? Então, eu vou me despedir aqui de vocês. Ó, o Anderson disse que a letra A. Arrasou, Anderson. Essa alternativa mesmo, que é a letra A, que é a alternativa verdadeira, né? Que diz: as classes sociais sustentam-se em equilíbrios dinâmicos e solidários, e eu quero o incorreto. Claro que não, né, gente? Não é dinâmico, não é solidário, porque existe uma diferença. Enquanto nós temos pessoas bilionárias no Brasil, a gente também tem gente que está passando fome agora. Então, é por isso que o nome é desigualdade social. Ok? Então, eu sou a professora Kelly Campelo. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu adoro quando vocês estão aqui, que vocês participam, que vocês colocam aqui o ponto de vista de vocês, tá certo? Então, eu desejo aí uma ótima semana, porque a gente só vai se encontrar agora na próxima aula, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai discutir, deixa eu lembrar, acho que é patrimônio cultural. É isso mesmo. Então, na próxima aula, a gente continua aqui as nossas discussões, tá certo? Então, um beijo aí pro pessoal de São Pedro do Piauí, a galera de Guaribas, a galera de... qual era o outro polo que estava aqui? Uruçuí, que também está aqui com a gente. Dom Inocêncio, tá certo? Um beijo em todo mundo e a gente se encontra na nossa próxima aula. Então, beijos e até mais.